E será? E estamos ao vivo, graças a Deus. Mais uma sexta-feira, nós estamos aqui juntinhos agora nesse programa especial SOS Mães de Adolescentes, todos os dias nesse mês de abril. E se vocês quiserem, se me falarem que está ajudando, eu posso até pensar em continuar, viu, gente? Tenho recebido muitos feedbacks, muitas manifestações do pessoal dizendo que está aplicando as técnicas, que está dando certo. Então, vai falando aí, se der certo, a gente continua, tá bom? Olha aqui, entrando meus amigos, Eliane, Marcos, oi, tudo bom? A Ju Almeida, Letícia Santini, chefe Alfredo, galera, que bom que vocês estão aqui no YouTube também, só que no YouTube eu não consigo ver, tem gente aqui, eu tô vendo que tem gente até dando curtida, mas eu não sei dizer quem é. Só se você comentar aí, tá? Os comentários do YouTube eu consigo ver. Então, vamos conversando, tá, gente? Então, mas se tiver gente nova aqui, muitos amigos foram indicar essa live para outras mães de adolescentes, amigas, porque sabem que esse problema que a gente vai tratar hoje é um problema que está atingindo todo mundo. Então, se você não me conhece, eu sou a Valquíria Lobo, eu sou a mãe do Tiago e da Thalita. O Tiago tem 32 anos e a Thalita 19. Aliás, se a Thalita entrar por aí, você tá bem, amor? Você melhorou? Ficou dodói hoje? Ó, nenê. Matando a Thalita de vergonha, né, filha? Matando o adolescente de vergonha. Ela não estava benzinha hoje, não estava muito bem. Não é Covid, viu, gente? Ela comeu uma coisa que não fez bem para ela. Até sabe o que foi que comeu, mas já está melhor. Então, sou mãe dessas duas criaturinhas lindas e também tenho aí 20 anos lidando diretamente com adolescentes, num ambiente assim que a gente fica bem próximos, bem... Né, chefe Alfredo? Chefe Alfredo é meu colega de tropa, ele que é o líder da turma agora. Olha o Tiago por aqui! Ai, filhinho! Que saudade! Então, gente, eu tenho desenvolvido, assim, né, vários trabalhos para tentar ajudar as mães de adolescente, principalmente, os pais também, viu, Sarau? O Júlio, o pessoal também, a respeito de como lidar melhor com os nossos filhos, porque tá sofrido, né, gente? E agora, nesse cenário, sempre foi difícil, né, lidar com o adolescente. E agora, nesse cenário que a gente está, né, de confinamento, de tudo mais, tá ficando ainda pior, por isso, inclusive, que eu tomei essa decisão de aumentar o número de programas que eu tenho feito, de lives, né? A Suelen, como é que tá? O Rian e a pequena. Rodrigo, manda beijo para todo mundo, tá, Su? Bom vocês por aqui. E aumentar o número de programas de dicas para ver se a gente consegue colaborar, porque tá todo mundo em dificuldade, né? Então, tratando especificamente desse tema hoje, meu filho está trocando o dia pela noite, né? Acorda 4 horas da tarde, tá tudo desregulado, aí passa a noite inteira no videogame, ou não, tem gente que não é viciado entre aspas, tá? Quando eu falo viciado, não é o vício literalmente, não é o vício de verdade. É aquele força de expressão, quando a gente fala assim, sou viciada em brigadeiro? Eu sou viciada em brigadeiro. Mas é aquela coisa, jeito de falar, né? Mas assim, os pais costumam dizer, como uma força de expressão, que a maioria dos jovens são viciados, entre aspas, em videogame, né? Vício, a gente falou sobre isso no outra live, não é bem o que a maioria deles, é uma porcentagem pequena que acaba chegando ao vício mesmo, e aí tem que tratar com psiquiatra e tudo mais. Mas o que eles têm é uma propensão muito grande de jogar além do que seria saudável para eles, e aí a gente tem aquela guerra infinita para tentar regular isso, né? Então, o que acontece? Já é difícil. Eles têm essa dificuldade, essa preferência de ficar jogando videogame. Só que não é só o pessoal que joga videogame que está tendo esse problema de inverter a noite pelo dia. Eu conheço, inclusive, eu ia colocar esse tema um pouco mais para frente na minha programação, e eu resolvi antecipar quando eu fiquei sabendo que não é só a questão do videogame, todo um outro trabalho, todo um outro problema por trás de tudo isso, que a gente vai conversar durante essa nossa 1 hora aqui online, que está fazendo com que esses jovens
invertam os seus horários. Tem gente que não joga videogame, mas ainda assim não está conseguindo dormir. Tem gente que gosta de ler, gosta de estudar. Tem vários dos meus escoteiros, né? Do meu grupo, não só escoteiro em si, que é de 10 a 15 anos, de outras faixas também, até os pequenininhos estão dando algum problema, lógico que é menos, né? E adultos também, tá? Tá geral esse negócio do pessoal tá com dificuldade com o sono, não é? E o que eu vou falar aqui com relação aos adolescentes, muita coisa vocês vão ver que vale também para os adultos, tá? O Sarol tá falando aqui, minha preocupação não é só a troca do dia pela noite, é a falta de interesse em outros assuntos. Esse daí, com Covid ou sem Covid, confinamento ou não, sempre foi uma grande preocupação dos pais, né, Sarol? Mas a questão desse negócio aí de ficar só no videogame e virar noite e dia, vai trazer outros prejuízos também, e a maioria dos pais está achando que o problema vai ser quando as aulas voltarem, né? Que quando as aulas voltarem, a rotina vai estar toda bagunçada, ele vai ter dificuldade de retornar à rotina, acordar cedo, ir para a escola e tudo mais, mas não é só isso, pessoal, não é só isso, tá? Se fosse só essa questão da rotina, a gente começaria um pouquinho antes, aí devagarinho mudando, ele ia sofrer um pouco no começo, porque vai ter que ir para a escola, vai sofrer, vai chorar, vai ter aquele perrengue de sempre, mas ia acabar indo. Eu não estou conseguindo acordar muito cedo também. Eu também. Ontem eram 2:30 da manhã e eu estava elétrica, eu não estava conseguindo dormir. Não é só os adolescentes que estão sendo afetados, mas os adolescentes estão sendo mais afetados por causa de alguns fatores que a gente vai conversar ainda hoje, tá? Então, assim, o problema não é só depois ele ter problema de não conseguir ir para a escola. O problema, gente, é que estudos científicos comprovam que a falta de sono... E assim, eu sempre trago estudos científicos porque eu não gosto desse negócio de a gente ficar eu acho que, porque eu acho que não informa ninguém. Fica fake news distribuindo aí pro povo sem contribuir com nada sério. Então, eu sempre baseio as coisas que eu falo em grandes autores, em estudos realmente comprovados. Não aqueles estudozinho assim, ó, 100% das pessoas pesquisadas falaram isso. Quantas pessoas foram pesquisadas? Eu e a minha tia. Não. Tá? Sempre estudos embasados, realmente, que tem relevância, né, estatística, para realmente embasar o que a gente passa de informações, né? Só que eu não gosto de usar os nomes muito técnicos, difíceis, primeiro que é trava-língua, né? E segundo que não ajuda, a gente não vai fazer prova do Enem, não precisa saber os nomes, precisa entender como é que funciona, porque o conhecimento é um dos pilares para a gente conseguir lidar melhor com os filhos adolescentes, né? O Sarol falando aqui, ó, relógio biológico é que preocupa, exatamente. Essa questão do relógio biológico, eles chamam de ciclo acordar bem disposta, agora é de noite, então começa a despejar o hormônio, né, melatonina, para que a pessoa consiga realmente dormir e ter um sono reparador, e sem isso, né, a imunidade é baixa. E se tem uma coisa que a gente não está precisando agora, ninguém, né, gente? É realmente de imunidade baixa. Porque não é só na época de Covid que a gente está vivendo aí e convivendo o tempo todo com bactérias e vírus e mais um monte de coisa, não é verdade? Deixa eu ver se o pessoal aqui tá... o Guilherme Marques está aqui. Oi, tudo bom? Sempre alerta, Gui. Que bom que você está aqui. Assiste que vai ser legal, viu, Gui? Não é o Gui, sou eu. Sou eu, então é a Amélia. Coisa linda. Que bom que você está aqui, chefinha. Um super beijo para você, viu? Eu vou alternando entre o Insta e o YouTube para ir conversando com o pessoal, tá? Então, ó, a imunidade, ela baixa quando a gente não tem uma qualidade de sono boa, tá? E dormir de dia e ficar acordado à noite interfere sim na qualidade do sono, não é só a quantidade. Não basta você dormir 8 horas durante o dia e achar que a qualidade do seu sono vai ser o mesmo do que você dorme à noite, porque o seu cérebro precisa realmente daquele escuro da noite, daquele negócio assim. Sabe que até aquelas lâmpadazinhas miudinhas sabe aquele LEDzinho vermelhinho, verdinho, que tem nos aparelhos eletrônicos, na TV, nos eletrônicos em geral, quando fica lá no stand-by? Ar-condicionado costuma ter, todas aquelas luzinhas, aparelho da NET, tudo. Aquilo lá, por incrível que pareça, passa pela membrana, né, essa coisa aqui que a gente tem em cima do olho, que a gente passa sombra,
passa e o nervo óptico consegue identificar e atrapalha o cérebro. Olha que coisa incrível, aquela luzinha verdinha petititica que fica lá longe. Atrapalha, tem que ser realmente bem escurão. Então, por mais que você fale, tá escuro, tem blackout, não sei o que lá, não é a mesma coisa, tá? Não é a mesma coisa. E aí, o que acontece, né, com os testes que já foram feitos, quando a pessoa não tem uma boa qualidade de sono? Além da questão da imunidade que abaixa, tem a irritabilidade também. Será que adolescente já é irritado normalmente? O que vocês acham? Comenta aí. É bravinho? Explode com muita facilidade? Parece, o quê? Nitroglicerina que tinha nos desenhos antigamente, desenho do Pica-Pau. Eles explodem muito rápido? Pois fiquem sabendo que a qualidade do sono interfere também nessa questão da irritabilidade, inclusive dos adolescentes, tá? Um aumento, assim, da raiva, das explosões, inclusive, gente, está sendo identificado um aumento no número de violência doméstica, tá? Por conta, olha lá, 100% irritados, né, Ju? 110% irritados. Está tendo um aumento, gente, no número de violência, casos de violência doméstica, por conta desse confinamento, né? Dessa junção aí obrigatória de todo mundo em casa trancado, e essa situação de estar invertendo, tendo problema, inclusive, de sono, está contribuindo para a gente ter mais explosões, mais irritabilidade, e até o caso de aumento na violência doméstica, tá? Já está sendo contabilizado aí e aumentou sim, viu? Então, assim, ó, níveis de cortisol e adrenalina no cérebro, né, que são aqueles hormônios que faz a gente ficar mais eufórico, assim, né, e não tão... Dependendo da dosagem e da quantidade de tempo que a gente fica submetido a esses hormônios, não é bom, porque eles um pouquinho só é bom, faz parte do nosso organismo, nos prepara para algumas situações, né, mas o problema é quando a gente fica exposto a eles o tempo todo, e por muito tempo, né, repetidas vezes, acaba trazendo sérios prejuízos. Assim, quando a gente dorme, é quando todo o nosso sistema, nosso corpo, acontece uma faxina, todas as toxinas são eliminadas, a regeneração celular, sabe, a gente se recupera, quando a gente faz um corte, por exemplo, ou tá com alguma doença, ou qualquer coisa que seja, virose, nem estou falando de Covid, que também é uma doença viral, né? Todo o nosso sistema, ele se restabelece, ele se regenera durante o sono. Então, atrapalhar esse sono causa muito malefício para o organismo como um todo. Inclusive, gente, está comprovado já faz muito tempo que a falta de sono de qualidade, interfere até no desenvolvimento, no crescimento, altura mesmo. Então, essas meninas que querem ser altas, é bom ir dormir, tá? Essas meninas que queriam ser altas, se soubesse disso antes, tinha dormido mais. Precisa ter sono de qualidade na quantidade necessária, porque é durante o sono que o corpo se regenera, que ele cresce, se desenvolve. O crescimento e o desenvolvimento, inclusive, do cérebro, é todo afetado pela falta de sono. E por que isso acontece? Já falei algumas coisas. Olha lá, o Lucas, se deixar, acorda às 15 horas. Não é só o Lucas, Li, não é só o Lucas, tá geral. Inclusive, eu andei conversando... Inclusive, eu andei conversando com o pessoal de meninas. As meninas jogam menos videogame que os meninos. Jogam também, tá? Não tem esse negócio de que é brincadeira de menino, não. Tem muita menina que joga videogame e tem umas que batem nos meninos. Mas, assim, em termos de proporção, tem muito mais meninos que ficam no videogame do que meninas. As meninas ficam mais no TikTok, fazendo... selfies, né, conversando com as amigas, mas ainda assim ficam nos eletrônicos. E mesmo as que não têm esse tipo de hábito, mesmo aquelas que são mais de ler, são mais introspectivas, não tem aquele temperamento de sociável, né, que até preocupa um pouco os pais pelo outro lado, né, de não ter um círculo de amigos muito grande e tudo mais, mesmo essas estão tendo problema de insônia a ponto de trocar dia pela noite. O pessoal está acordando em média 4 horas da tarde, tá? Se a mãe não toma providência, ou se a mãe, a família, né,
está ainda precisando trabalhar fora, algumas profissões precisaram ser continuadas presencialmente, né, para manter nossa vida minimamente equilibrada. Então, pai sai de manhã, mãe sai de manhã para trabalhar, e quando chega, 4 horas da tarde, o filho ainda está dormindo, né? Olha lá, a Ju está falando, o Pedro também, ou dormindo ou comendo, é isso mesmo, é isso mesmo. Ai, gente. Aqui, ó, a chefe Amélia tá falando, as meninas ficam com os namorados também. E os meninos também. É isso mesmo, chefinha. Gente, por que isso acontece, né? Quando a gente acorda tarde, já estava explicando um pouco aquela questão do ciclo circadiano, a gente perde um pouco da luz do sol, né? Porque tá lá no quarto, tá o mais escuro possível, e a luz do sol, ela vai regulando o nosso cérebro para ele entender, né? Aquela luzinha lá que fica incomodando, ela altera um pouco o nosso cérebro, ele fica meio confuso, né? Será que eu mando melatonina? Não mando? Já tá na hora de acordar? Não tá? Mas vamos guardar as proporções, não se compara à luz do sol, né? Então, assim, não é que é aquela coisa, nossa, vai atrapalhar tudo. O que acontece é que, geralmente, de dia tem mais barulho, tem mais uma série de coisas que vão atrapalhar a profundidade do sono, a qualidade do sono. E a luz do sol, quando a gente sai para a rua, né? Sai para a vida, sai para caçar, a luz do sol realmente interrompe bem todo aquele... Porque não é assim, né? De uma vez, é de pouquinho, ele vai diminuindo a quantidade de melatonina que é liberada no nosso organismo para a gente dormir, aí vai diminuindo, e com isso a gente perdendo essas horas de sono de manhã, essas horas de sol de manhã, tudo isso vai ficando um ciclo vicioso, né? Porque quando a gente sai para o sol, o cérebro entende, acordou, né? O sol ou o celular na cara, tá, gente? Daqui a umas 12, 14 horas, eu tenho que começar a mandar melatonina para essa pessoa ir dormir, para o ciclo circadiano dela. E tudo que eu falo, gente, depende muito, assim, é de pessoa para pessoa, tá? Não é assim uma hora exata, tem que dormir 8 horas. Não, depende da idade, a faixa etária, depende do organismo da pessoa. A pessoa tem que se auto-investigar, né, e percebendo o que funciona direito para ela, né? Mas as linhas gerais são assim, entre 12 e 14 horas, depois o cérebro começa a mandar melatonina de novo. E a gente perdendo essas horas de sol, já começa aí vira um ciclo vicioso, né? Aí o que acontece? Tem uma coisa também, o cansaço. Quando a gente estava na nossa rotina anterior, né, de sair de casa, ir para a escola e tudo mais, a gente, obviamente, mesmo quem não fazia tanto exercício físico, ainda assim tinha mais atividade física do que está tendo agora. Então, a nossa rotina foi totalmente desconstruída, né? E a gente está tendo menos cansaço. E o cansaço é importante para a gente dormir também. Então, a gente está tendo menos necessidade de descanso. Por isso que nós, adultos, estamos também tendo todas essas alterações. E a diferença do adolescente é que o ciclo circadiano dele, aquele negócio de regular noite e dia do sono, começa a liberar melatonina para os adolescentes, na fase da adolescência, 2 horas, em média, depois do que nos adultos. Por isso que os adolescentes, né, varam noite, o pai tá morto de sono e os adolescentes querem fazer... Como é que a gente fazia, chefe Alfredo? Noite do Impisa, né, que fazia atividade rodando a noite inteira. Olhos de coruja, né? Por causa disso. Para os adolescentes, começa a ter sono um pouco depois. Só que junta a isso, essa característica biológica típica do adolescente, com o fato dele estar com os eletrônicos o tempo todo na frente, seja celular, seja videogame, seja televisão, né? Com aquela luz, vai inibindo a descarga de melatonina, a produção de melatonina. A melatonina, ela só consegue se produzir dentro do organismo com a ausência de luz. Na presença de luz, não consegue ter produção de melatonina, entende? Por isso que eles acabam rodando a noite inteira. E aí tem uma hora que o sol, né, cansa,
o sono precisa acontecer, e aí eles começam a ficar nesse ciclo, né? E outra coisa que está acontecendo também, gente, que a gente, assim, não está levando em consideração com muita, vamos dizer assim, com muita seriedade, é que nós pais estamos, assim, tão preocupados, né? E com razão, a gente tem motivos para estar preocupados, é uma situação inédita, todo mundo aí com essas inseguranças, essas incertezas, algumas pessoas já sendo afetadas. A gente procura levar, né, o nosso nível de ânimo alto, porque ficar desesperado não vai adiantar nada, mas está todo mundo de uma forma ou outra preocupado. Né? Só que a gente esquece que os adolescentes, eles sentem tudo isso que a gente sente, essa preocupação, mas a gente subestima o nível de estresse que eles estão vivendo por conta das mesmas coisas que nós estamos vivendo, porque a gente fala assim, eles não têm que pagar boleto, eles não têm que se preocupar. É o contrário. Nessa fase da adolescência, tudo é muito mais intenso, entende? Então, assim, essa preocupação, eles levam aos extremos de achar assim, nossa, será que a gente vai virar mendigo? Minha mãe vai perder o emprego, meu pai vai perder o emprego, a gente vai perder a casa, vamos morar na rua. Eles pensam isso, passa esse tipo de dúvida e preocupação na cabeça deles nesse nível. Entende? E eles ficam assim, e nós adultos temos a tendência, a maioria de nós, né? Não estou dizendo todo mundo, a maioria de nós tem a tendência de dizer que não se preocupa, né? Bobagem, está chorando no quarto, para com isso, subestima a dor que ele está sentindo. Então a gente precisa ter em mente que os adolescentes, eles estão sendo afetados pela crise emocional, sim, às vezes até mais intensamente do que nós adultos, né? Deixa eu ver que pessoa aqui. O pessoal está conversando. Você é adolescente fora da média. Viram a noite comendo. Já até montamos uma mini academia em casa. Edilene, boa essa, gostei. Deixa eu ver aqui o pessoal. É isso mesmo, a Amélia Leão está aqui agora. Agora eu estou conseguindo ver que é a Amélia Leão. Bom, pessoal, então, vamos continuar aqui, porque a aula é longa, tem bastante coisa para passar para vocês. Então, vamos lá. A gente já entendeu mais ou menos o que está acontecendo e eu passei alguns pontos importantes para vocês, para a gente ter sempre em mente, tá? Sempre considera isso. Não só com relação a essa crise que a gente está vivendo, tá, gente? Mas também com relação a tudo. Os adolescentes, eles são sempre mais... A gente chama de dramático, né? E chama de dramático, na maioria das vezes, meio que tirando sarro, subestimando, credo, que drama. Mas a gente... precisa ter consciência, se conscientizar de que aquilo não é um drama, que ele não está fazendo aquilo de propósito nem para ficar fazendo charme, ele realmente sente aquilo, ele realmente vivencia aquelas emoções de medo, de angústia, de amor, de amizade, de preocupação muito mais intensamente do que os adultos. E por que isso? Já expliquei também outra vez, vou só dar uma pincelada. No adolescente, a parte do córtex pré-frontal, que é a parte do cérebro que fica mais aqui nessa região da frente, perto da testa da gente, é a última a se formar. Não no adolescente, né? No ser humano. E o adolescente, ele está numa fase em que, aliado a isso, que ele não tem ainda totalmente o córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, ele ainda tem uma redução, uma poda neural, que os cientistas falam, redução na capacidade de absorver dopamina, que é aquele hormônio do prazer. E por isso que a adolescente está sempre entediado, não tem interesse em nada, viu, Sarau? Por isso, essa falta de motivação, a gente fala, meu Deus, não vai virar nada nessa vida. Vai virar mendigo. Não quer saber de nada, né? Não é culpa dele. Não é culpa deles, tá? É a culpa do cérebro da criatura, que nesse momento está passando por um processo em que há uma poda neural, eles vão perdendo uns pedacinhos lá de massa cinzenta, né? Que não estão sendo usados, tá? E os receptores, chama dendritos, que recebe a dopamina, só tem 1/3 ativo. Os outros 2/3 estão dormindo. Tá bom? Então, eles não têm essa capacidade de se empolgar muito com as coisas. Criança, qualquer coisinha que você pega, né? Pega um cabo de vassoura e começa a fingir que é um cavalinho, você brinca a tarde inteira com uma criança. Não é verdade? Chefe de lobinho sabe disso.
ok? Estou achando que a culpa é do pai. Não é não, não é, Sarah, não é culpa do pai, não é culpa da mãe, tá? É culpa do organismo, do ser humano. É assim mesmo que acontece. O problema nosso, a nossa culpa, Sarah, é a gente interpretar isso errado, tá? Não ter esse conhecimento e acabar fazendo o que a dona Valquíria fazia com o senhor Tiago, de chamar ele de preguiçoso. Gente, eu chorei, juro por Deus, caiu lágrima do meu olho. Eu choro até na inauguração de feira, né? Vocês já me viram com um lencinho aqui, enxugando o cantinho do olho, porque eu sou emotiva nesse sentido, assim, né? De me emocionar e chorar muito. Mas eu chorei de verdade, de tristeza, quando eu, na faculdade, vinha descobrir isso que eu tô falando para vocês agora. Porque eu chamei o Tiago, na adolescência dele, inteirinha de preguiçoso. Gente, e para ser honesta, se tem uma coisa que meu filho não é preguiçoso, ele tinha uns empregos, assim, de acordar às 4 da manhã, ir para padaria, encher freezer de padaria, com 14 anos de idade. Pensa se uma pessoa dessa é preguiçosa. Né? Ele trabalhou como monitor de academia, que ele fez educação física, ele abria a academia às 6 da manhã para fazer isso, ele tinha que acordar às 5 da manhã, todos os dias. Então, assim, se tem uma coisa que ele não, né, é preguiçoso, mas toda aquela característica dele de estar sempre entediado, sempre querendo dormir fora de hora, né, eu falava que ele era preguiçoso. E a culpa não era dele, a culpa era minha de não saber o que estava acontecendo com ele e também não procurar saber, né? Porque esse é um grande mal. A gente não sabe o que está acontecendo, a gente só se estressa com aquilo, né? Mas não sabe o que fazer, não faz nada. E esse é um grande erro nosso. Mas não é aqui o Alfredo falando, nossa, essa fase precisa terminar logo. Ou não, viu, Sarau? Eu não queria que terminasse logo, não. Depois que passa, vou te falar uma coisa. Depois que passa a adolescência, a gente quer que volte, tá? Tanto quem foi adolescente quanto os pais, porque dá uma saudade muito grande de tê-los perto da gente, sabe? De tê-los ainda ao alcance do nosso colo. Viu? Depois que fica adulto, o ninho fica vazio, você vai ver. Não reza para passar logo, não, que você vai se arrepender depois. Que os alienígenas o devolvam logo. Ah, sim, aí sim. Mas tem um jeito da gente fazer conexão com o alienígena, tá? A gente consegue conectar com a nossa filhinha. Fica ouvindo as histórias aí que você vai ver. Você já sabe um monte de coisa, né, querido? Vamos lá, então, gente. Primeiro passo, entender, conhecer o problema, buscar informações. Negócio de deixa a vida me levar, a vida leva eu, que é o nosso maior problema, nossa maior culpa, né? Quando passa essa fase, os estudos dizem que, tecnicamente, lá pelos 24, 25, tá, Ju? Mas dependendo se ela for fazer pós-graduação, mestrado, e continuar dependendo financeiramente de você, pode ir um pouco além. Vamos lá. A outra coisa, gente, que a gente pode fazer para ajudar, não só os nossos filhos, nós também, vocês já ouviram falar daquele autor, que é o Stephen Covey? Ele escreveu um livro que foi um best-seller de épocas e épocas aí, são os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele também escreveu outros livros, o oitavo hábito, escreveu outro também, As Coisas Importantes Primeiro. Ele faleceu em 2012, se não me engano, mas ele vendeu mais de 30 milhões de cópias, 30 milhões de exemplares de livros, né? Então, foi assim, um escritor consagrado, e ele inventou um princípio que ele chamou de princípio 90-10. Para resumir esse princípio, deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui, porque essa live aqui, ela morre depois de 1 hora, né? Deixa eu ver a Amélia aqui. Acho que deu... ainda está aqui. Esse princípio que ele criou chama 90-10. 90% das coisas que te acontecem não são importantes. Peraí, vou reformular direito. É assim, tem coisa que não dá para a gente mudar, certo? E tem relevância na nossa vida, no nosso estado mental, por exemplo, com essa crise toda que a gente está, né? Não há muito o que fazer, mas a crise em si, a situação em si, ela deve ter sobre a nossa emoção, o nosso estado emocional, 10% apenas de influência. Os outros 90% de como a gente está se sentindo nessa crise é muito mais dependente de o que a gente vai fazer
com relação a isso que está acontecendo com a gente. Lembra aquela história daquele rapaz que agora ele é campeão paralímpico? Fernando, ele ficou famoso quando ele participou de uma das edições lá do começo do BBB, e aí ele sofreu um acidente, ficou paraplégico, né, da cintura para baixo, ele ficou imobilizado, e aí começou a treinar, e agora ele é competidor paralímpico de remo. Tá um cara fortão, assim, precisa ver que atleta. E assim, com várias medalhas, várias conquistas, né? Então, assim, o que ele podia fazer contra esse acidente? Nada, mas ele podia, né? Ir para a cama, chorar, e falar, né? Podia ter sido ator, manequim, modelo. E ao invés disso, acabou tendo acidente e tendo esse tipo de situação. Né? Mas o que ele fez com a situação dele, com a realidade dele, é que determinou a diferença. E ele diz, olha lá, ele está falando que lembra dele sim, e ele diz em várias entrevistas que ele dá, que ele tem muito mais propósito de vida, ele se sente muito mais realizado, feliz, completo, não tendo a mobilidade das pernas, do que quando ele era perfeito, né? Tinha o físico todo, com todas as capacidades. Olha que coisa. Então, assim, o acidente determina 10% das dificuldades que ele vai ter na vida. Os outros 90% depende tudo da maneira como ele enfrenta, como ele age com relação àquilo. Isso vale para tudo, gente. E é uma função nossa como pais, passar isso para os nossos filhos, né, adolescentes. Eles entenderem que está muito mais na maneira como a gente lida com a situação, né, do que a situação em si. Então, não importa se a gente vai pegar Covid, se não vai, não importa se as pessoas vão morrer ou não vão, isso não está no nosso controle e é perda de tempo e energia, inclusive de sanidade mental, a gente ficar focando a nossa atenção nesses pontos que a gente não tem controle, não vai ter resultado, né? A gente ensinando isso, né? Porque o que acontece? Tem como é que chama? Pensamento catastrófico, né? A gente fica assim, recebendo esse monte de notícia. Aqui, a Ju falando, as palestras dele são ótimas, não é, Ju? Tá vendo? Ela não me deixa mentir sozinha, gente. Então, assim, né? Voltando aqui. Esse monte de notícia que a gente fica recebendo toda hora, né? Todo lugar que se abre, gente, tá falando só desse assunto, né? Se vai voltar, se não vai voltar, se vai ficar em casa, não vai ficar em casa, se vai faltar máscara, não vai, se vai ter emprego, não vai, tá todo mundo nessa neura. Não tem um lugar que você abra, uma janela que você abra virtual que não tenha ali alguma notícia a respeito desse assunto. Às vezes a gente está no canal lá do YouTube, o Doni gosta de ficar ouvindo músicas, mas sempre tem um playlist ali das notícias e tá sempre bombardeando. Então, assim, ficar submetido a esse tipo de bombardeio, de excesso de informações, ele não contribui com o nosso bem-estar, com esses 90% que a gente tem capacidade de lidar, e atrapalha, né? Porque ele não só nos faz sofrer, é inútil, mas também atrapalha. Por quê? Porque ele diminui o nosso índice de autodomínio, né? E não adianta a gente falar para parar de pensar, né? Porque a gente fica ouvindo esse monte de coisa e o nosso cérebro começa a acelerar, e a gente começa a se preocupar e começa a ficar ansioso. Olha lá, tem um livro baseado nos 7 hábitos chamado Líder em Mim. Muito bom. Pena que conheci só agora esse livro. Que nada, Ju. Pena que você conheceu agora, não. Ainda bem que você conheceu agora. Já pensou se você conhecer daqui a 20 anos? Tem que ser um pouco poliana na vida, mulher. Não é? Eu procuro sempre pensar assim, porque igual a história do Tiago, né? Vinha descobrir muito depois do que já tinha passado a chance, né? De eu não chamar meu filho de preguiçoso, tadinho, porque ele não merecia. Mas ainda bem que em algum momento da vida eu descobri, né? Já pensou se até hoje eu não soubesse? É pior, eu acho, né? Minha opinião nesse caso, tá? Enfim, gente, esse negócio do pensamento que fica, né, pulando, eles comparam o pensamento ansioso com um macaco preso numa gaiola. Ele pula para todo lado e, na verdade, ele não resolve nada, ele não traz uma solução, ele não traz uma conclusão, né? E não tem nada de estratégico num macaco pulando numa gaiola sem direção. Não contribui e atrapalha. Imunidade baixa também, um monte de problemas que a gente passa a ter. Inclusive, desenvolver doenças mentais que começam com esse tipo de
de coisa. E aí, o que a gente faz? Qual que é o desafio? Parar de pensar? Aí eu ouvi esses dias uma psiquiatra e um neurocientista que tem um programa de debate, e eles estavam falando, né? Pedir para o cérebro parar de pensar é a mesma coisa de pedir para o coração parar de bater. Não vai rolar. O coração foi feito para bater, o cérebro foi feito para pensar. Né? O que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer e deve ensinar os nossos filhos a fazer, mas primeiro a gente tem que fazer na gente, porque não dá para ensinar nada de blá blá blá, de discurso e de, como chama, sermão. A gente só consegue ensinar com atitudes, com posturas que a gente mesma assume pra gente, com exemplo, né? Aquela história que Bibi, o Sarol conhece bem, foi chefe escoteiro, foi escoteiro, é o fundador do escotismo, é a sigla BP de Baden-Powell. Então a gente chama ele de BP, fundador do escotismo. Ele dizia, né, que o exemplo não é a melhor maneira de se ensinar, é a única maneira de se ensinar. O exemplo não é a melhor maneira, é a única maneira de ensinar. Se a gente não assume pra gente, olha, Sandrinha aí, que bom que você tá aqui. Gente, se vocês estiverem com os filhos precisando de reforço com relação à redação, recomendo a Sandrinha, ela tá aí com a gente, ó, redação com... Depois, escreve aí, por favor, Sandrinha, escreve aí nos comentários qual que é o seu Insta para o pessoal te seguir, que eu tenho um monte de amigos que estão com os filhos com desafios com relação à redação do Enem e tudo mais. Mas voltando aí, lá, redação com Sandra Celino, Celino com S, é uma fofa, gente, vocês vão adorar. O conteúdo dela tá ótimo. Aí, ela passou aí, Marco. Bom, então, voltando lá, gente, a gente... né? Não dá para parar o pensamento, mas a gente pode tomar algumas estratégias. Vocês lembram, por exemplo, de um comercial que tinha de uma moça que fazia limpeza? Uma dona de casa estava vestida ali para fazer limpeza, aí aparecia uma alminha assim, e era ela também, só que era mais cinza, falava, nossa, limpa melhor ali, nossa, você não limpou direito aqui, né? Aí ela ficava, ai meu Deus, depois ela falava assim, para, neura, né? Alguma coisa nesse sentido. Sabe aquela vozinha que fica buzinando na nossa vida? O Jerônimo Temel, que é um dos meus mentores, ele costuma chamar essa voz de Zeca Urubu, ele deu nome para a voz, né? E assim, alguns pesquisadores chamam de segundo eu, segunda voz, mas é aquela coisa, sabe, você falando com você mesmo? Enquanto você está fazendo uma coisa, seu pensamento está em outra coisa, parece que tem um diálogo ali, outra pessoa dentro de você mesma. Né, os psicólogos, né, e os pesquisadores, os cientistas, eles têm essa definição de que é um segundo eu dentro da gente, né, que antigamente eles usavam muito também aquela figura do anjinho de um lado e o diabinho do outro, lembra? Que tinha no desenho animado, que o cara queria fazer uma coisa, o anjinho falava, perdoa, seja bom, e o diabinho falava, não, vai lá, chuta a bunda dele. É tudo a mesma coisa, tá? Mas, assim, a gente tem que meio que falar igual a moça da limpeza, sabe? Show! Chega, neura, para, né? E isso a gente consegue de que jeito? A gente consegue exercitando a nossa mente para focar no presente, focar naquilo que a gente tem controle, tá? E toda hora, ela teimosinha, vai querer sair e vai querer ficar pensando em coisa que não vai resolver nada. Vai pensar, como minha mãe falava, na morte da bezerra. Não resolve, não tem fruto. E se fosse só patinar, ainda vai lá, mas ainda traz malefícios, inclusive, risco da gente entrar em depressão, ter algumas alterações físicas, né? Problemas cardíacos, né? Problemas de vasculares, um monte de coisa aí que dá por conta dessa ansiedade, gente. Até o ponto de ter que tomar remédio. Olha lá, eu morria de medo do diabinho. Ai, eu também, viu? Ai, Sandrinha. É isso mesmo. Então, gente, o que a gente precisa fazer é assim, tá? Constantemente puxa ela de volta para aqui. Atenção plena, exatamente, Ju. Várias técnicas ajudam a gente a desenvolver isso. E é igual um músculo, sabe? Igual a academia, a gente vai, fica puxando. A gente não, eu não vou gosto de academia, eu prefiro dançar. Mas quem gosta, né, de fazer exercício de musculação, vai lá, treina. A Eliane gosta de correr, né? Não vai ficando mais fácil,
né? É exercício, você vai fazendo, vai ficando mais fácil. Quanto mais você exercita, mais você treina, mais fácil vai ficando a gente ter esse controle de perceber que o nosso pensamento voou, né? Que a outra voz está tomando conta e trazer de volta. Não, foca aqui. Então, focar no presente. Você está comendo, né? Come direito, sente a textura, presta atenção. Aí você vai pensar, se eu tenho que pagar um boleto hoje. Não, pera, agora é hora de eu comer. Fica aí boleto, peraí que eu já venho de novo. Neuroplasticidade do cérebro, né? Isso, linda. Isso mesmo. Eu vivo falando isso daqui. A neuroplasticidade do cérebro é a capacidade do cérebro dele se modificar, inclusive assim, as conexões, né, dos neurônios um com o outro, que a gente chama de sinapse, elas se modificam até fisicamente no cérebro. Quando você tira aquela fotografia, né, do cérebro, aquele exame, né, ressonância, né, que você faz o escaneamento do cérebro, você percebe que algumas áreas do cérebro fisicamente aumentaram ou diminuíram de acordo com esses exercícios que você faz. Então, é como se fosse musculação mesmo, a analogia é perfeita nesse sentido, não é, Ju? Ela também está sabendo, ó. Ah, temos outra corredora. Ah, a Ju também é corredora? Olha que linda! Muito bom. Então, gente, esse exercício, tá? Tem muitas técnicas que a gente pode fazer. Por exemplo, a própria meditação. Gente, tem demais na internet. Tem um amigo meu que eu fiz live com ele semana passada, o Francisco, ele até me falou que ele vai começar a postar mais, que tá vendo que o pessoal tá precisando, mais conteúdos de meditação guiada, né? Porque meditação guiada é o tipo mais fácil de um iniciante começar a fazer, né? Começar a praticar, né? Você procura aí na internet. Outro site que eu adoro, o do Francisco, Mente Calma, Corpo Saudável. Eu fiz live com ele semana passada. Eu acho que eu salvei. Vou mandar para vocês depois. Tem o Poetoterapia, do Lázaro Ramon, que é uma graça também. Tem várias meditações guiadas. Eu sigo também o Fábio Lima, eu adoro o Fábio Lima com as meditações dele, a Yoga Mudra, da Raíssa Zocal, tem vários, gente, tem vários. Eu passaria o resto da vida aqui indicando, procura meditação guiada para iniciantes, se você não está acostumado, e aí você simplesmente escolhe um cantinho, senta, não precisa esse negócio de fazer, sentar em flor de, como é que é? Em posição de lótus no chão, igual os hindus, não tem nada disso, é uma coisa super, não é místico, não é religioso, não é nada, é simplesmente uma academia do cérebro, que você começa com 5 minutos por dia, e faz um resultado incrível. Eu mesma já vi resultados em mim, que eu falei, uau, não acredito, parece piada, parece, né, pegadinha, não é possível. E o resultado é incrível. Como passar isso para eles? Primeira coisa fazendo, viu? Primeira coisa dando exemplo. E pode ter certeza que eles estão observando, mesmo que desdenhem durante um tempo, viu? Mas vamos lá, vamos chegar nessa parte então. Ai, tenho 15 minutos, não sei se eu vou dar conta de passar tudo que eu preparei aqui para vocês. Primeira coisa, gente, que a gente precisa fazer, primeiro passo, a gente precisa conversar com os nossos filhos, parar um momento em que ele está bem, em que não está nervoso, não está irritado, né? Chamar ele para uma conversa, você também tem que estar bem, tá? Porque se chamar no momento que está, né, cada um com foco em outra coisa, não vai rolar. E começar a conversar com ele, gente, a respeito dessa situação, né? Como que a gente faz? O que a gente pode fazer para resolver esse problema? Porque certamente eu não cheguei a conversar com os meus adolescentes, com os meus escoteiros, porque eles estão se preparando para a atividade de amanhã, e faz tempo que eles estão se preparando, né? E eu acabei não tendo tempo de conversar com eles, porque eu queria perguntar para eles se eles têm consciência disso, né? Se eles estão cientes de quem que está mudando, porque eu sei que alguns estão, sabendo, né? E quem não está, e se os que estão mudando, se eles têm conhecimento a respeito disso. E você tem que chegar para o seu filho, não com aquela postura de sermão. Vem aqui que eu vou te ensinar. Toda vez que você chega para uma pessoa que se acha, porque você sabe que adolescente não se acha, ele se tem certeza, né? Graças a Deus, viu, gente? Porque se não fosse essa característica da adolescência, a gente ainda estava no... Como é que chama? Na época das cavernas,
tá? A gente ainda estava vivendo na Idade da Pedra. É justamente esse ímpeto adolescente que faz a humanidade progredir, tá? Tem uma parte boa. A Cris falando, tô amando, muito obrigada. Ah, que linda, Cris, que bom que você está gostando. Então, a gente chega para eles numa postura assim, de igual para igual, sabe como se fosse, como eu estou conversando com vocês aqui agora, né? Já pensou se eu chego aqui, olha, eu sou a professora, vocês fiquem quietos, aí para de falar, para quem fala que sou eu. É muito engraçado, é até cômico, não é? Mas às vezes a gente age assim com os nossos filhos adolescentes, e eles não são crianças, gente, eles já têm muita bagagem, às vezes eles têm conhecimentos, às vezes até maiores do que os que a gente tem, em alguns aspectos, né? Então, quando a gente vai conversar com eles, se você não tem o hábito, você vai levar algumas surpresas, né? Tem aquela piadinha que fala assim, acho que está na hora de... filha, acho que está na hora de conversarmos sobre sexualidade. Tudo bem, mãe, o que você quer saber? É mais ou menos assim, né? É óbvio que eles não sabem tudo, mas eles acham que sabem, né? E a gente afrontar essa autoimagem que eles têm. Ó, Andréia aí, oi, amiga, como é que tá o Dan? Todo mundo? Um beijo. Então, afrontar essa autoimagem que oscila muito, né? Tem hora que eles se acham onipotentes, que eles podem tudo, que eles vão conquistar o mundo, né? E outra hora eles acham que eles não dão conta nem de passar no Enem, né, Sandrinha? Fica aquela oscilação de autoimagem. Peraí, gente, a garganta já tá... Então, o que acontece? Como que você se coloca para eles? Se coloca como numa postura madura, serena e respeitosa. Imagina que ele não é nem mais, nem menos que você. Imagina um amigo adulto. É assim que eu ajo com os meus escoteiros, com a consideração de qualquer outro ser humano, com necessidades, com seus momentos, com suas potencialidades. É isso, nossos bebês cresceram, Li, é esse o problema. E às vezes, por coisas internas nossas, nós não queremos admitir que eles cresceram. E isso é péssimo. Inclusive, os fights que a gente tem em casa costuma nascer dessa nossa postura arrogante. É arrogante. Você se colocar de uma maneira em que você sabe mais, que você sabe melhor, que você é mais capacitado, habilitado do que o outro ser humano. Né? Tudo bem que eles têm, sim, menos experiência que a gente, e tem muita coisa que nós sabemos que eles não sabem de fato, é verdade. Mas ir conversar com eles com essa postura, considerando que eles estão nesse momento em que eles têm que realmente criar asas, se impor, se encontrar o seu espaço no mundo, não vai dar bom, gente. A defesa deles de sobrevivência da espécie humana é um mecanismo de defesa da espécie humana, dele rejeitar, aceitar esse tipo de postura, de colocar ele para baixo, entende? Dependendo do temperamento, o jovem se recolhe, não conta mais nada para ninguém, né? Só fala com as amigas, né? E dependendo do temperamento, ele reage até com brutalidade, com violência contra os pais. Nem sempre violência física, mas gritos, palavrões, né? Às vezes até violência física, tem casos, são, né? Lógico, uma coisa mais extrema, não é a maioria, mas acontece, chega a isso, né? Mas a gente não percebe. Então, se a gente chega numa postura assim de respeito, tem um monte de gente comentando, mas eu tô preocupada. Gente, se passar algum pouquinho, a gente pode voltar na outra live? Só para eu concluir aqui? Deixa eu voltar nisso aqui. Precisamos permitir que falem. E nós nos surpreendemos. Quem foi chefe escoteira sabe disso de cor, né, Déia? Aquelas coisas que os filhos da gente falam, que a gente fala, oi? Não é? Então, primeira coisa é chamá-los para conversar com essa postura, tá? Então, ele tem que estar mais ou menos bem, você tem que estar mais ou menos bem, na medida do possível, né? Sem pressa, sem julgamento, sem aquela postura de... essa conversa vai terminar com o meu objetivo cumprido. É abrir os ouvidos e ouvir a parte dele, né? Falar, como é que você está se sentindo? Me conta, como é que você está se sentindo? Como é que estão as coisas aí dentro de você? Eles não têm, assim, uma facilidade de conversar com a gente. As respostas não vão ser muito
eloquentes. As meninas falam mais, menina costuma, e eu estou generalizando, gente, mas claro que depende do temperamento de pessoa para pessoa, mas assim, estatisticamente, meninas se abrem mais quando são assim, abordadas, do que os meninos, tá? Também faz parte da nossa cultura, essa característica. O menino sempre foi, mesmo que inconscientemente, estimulado a guardar os sentimentos, mesmo no mundo de hoje. A gente ainda passa esse viés através da cultura, mesmo sem perceber. A gente que já está mais esclarecido ainda perpassa alguma coisa desse tipo. Não é bem natureza, não é cultura mesmo, sabe? E vai passando mesmo sem a gente perceber, né? E aí, o que acontece? Eles não vão querer muito falar, mas você pode falar um pouco de você. Com equilíbrio, de novo, né, gente? Outro pilar, equilíbrio. Não vai despejar em cima dos ombros do coleguinha toda a sua angústia, porque ele não tem estrutura para aguentar tudo, tá? Mas, assim, realmente abrir o coração. Sabe quando a gente dá aquela desabafada, assim, de leve? Fala, poxa, eu ando muito angustiado, eu tô perdendo sono. E, assim, gente, não precisa inventar nada, tá? Não precisa, como que chama? Aumentar o... Tinha uma coisa que a gente fazia, que a gente falava, uma expressão engraçada, que quando a gente vai aumentar o milagre, precisa aumentar o milagre, tá? Nem aumentar o tamanho do peixe. Pode ser íntegro, pode falar a verdade para eles, tá? Tenho me sentido angustiado, às vezes eu fico preocupado, às vezes eu acordo de noite, mas o que seja verdade, né? E eu tenho percebido também, né, que você tá dormindo muito mais de dia e tá tendo dificuldade de dormir à noite. Começa a conversa assim. Se ele não soltar muito, não força, porque não é uma coisa realmente fácil para eles fazerem, né? E se a gente não tem o hábito, então pior ainda. Se a gente conversa desde pequenininho, a chance da conversa rolar mais aumenta, mas a questão é que nem sempre a gente sabia disso quando eles eram pequenininhos, e aí começar agora não consegue esse tipo de resultado, né? Tão simples assim. Olha quem está aqui, o Carlos Fratini. Amélia, se não der para terminar no tempo, faz... tá. Aqui no YouTube não cai, viu, Amélia? É no Instagram, que depois de uma hora ele fecha sozinho. Ser franco é o melhor caminho, né, Carlos? É isso mesmo, viu? Viu, gente? Então, sabe o que a gente pode fazer também, se vocês quiserem? Ou a gente faz de novo aqui a live no Insta, que eu acho que é mais fácil para vocês, ou continua lá no YouTube, tá bom? Que eu tô vendo aqui que já deu 52 minutos, tem 8 minutos para concluir. Mas vamos lá, vou pegar aqui a essência. Então, gente, todas essas informações que eu passei para vocês, é interessante passar para eles, né? E eu tinha preparado aqui um passo a passo da gente estabelecer algumas coisas com os nossos filhos para a gente ajudá-los. Primeira coisa, chegar a conversar e chegar num consenso de ouvir o que ele está sentindo, sem forçar muito, porque a conversa não rola muito fluidamente, e falar um pouco de você também, do que você tem sentido, a sua preocupação, inclusive com a inversão de horário dele. E assim, deixa bem claro para ele, fala mesmo de coração aberto, que o que está te preocupando não é tanto a questão dele não estar ajudando em casa, porque provavelmente não está, né? Porque se ele passa de noite, ele não vai ficar fazendo faxina em casa. Não é o fato dele estar na internet muito tempo, apesar de que isso também preocupa, mas o maior preocupação, se você for analisar, né, qual mal mata mais? Todos esses fatores, né, essas complicações que eu falei para vocês aqui, que eu enumerei para vocês aqui. Então, assim, até onde você sabe, buscar deles, né, porque estudam também, né, gente, às vezes matérias que até a gente nem sabe, eles sabem mais que a gente. Então, assim, o que você sabe a respeito das consequências da falta de sono ou da inversão do sono? Às vezes ele pode dizer, mãe, não tem nada a ver isso daí, é bobagem, eu tô bem. A maioria das vezes eles falam assim, né? E eles falam assim porque também por uma falta de consciência. Eles não sabem mudar, e eles às vezes não querem mudar. Lembra que o videogame, como eu falei ontem, gera muito prazer para eles? Então, eles têm receio de repente, abrir a guarda para você, se ele está acostumado a ser punido, a ser desconsiderado nas suas preferências e vontades e necessidades, a tendência dele é tentar esconder ou não admitir, né, que realmente
é ruim, que ele sabe que tem alguns prejuízos. Até porque, se ele sabe e ele não está conseguindo colocar em prática, é porque ele realmente precisa de ajuda, mas ele não sabe que precisa de ajuda e tampouco sabe que você pode ajudá-lo. Entende? Os jovens, os adolescentes, eles não têm o pensamento assim meio automático de achar que os problemas que eles têm podem ser resolvidos pelos pais ou podem ser auxiliados a resolver com os pais. Então, quando eles estão com dúvida de alguma coisa, eles vão perguntar para o amiguinho, e o amiguinho sabe tanto ou menos do que ele, entende? É essa a grande dificuldade. Eles não sabem o que fazer e não sabem o que fazer, não faz nada, né? Então, chega com as informações, e se você achar pertinente, faz igual a dica que eu dei ontem, com relação aos prejuízos que o videogame em excesso provoca, pede para ele dar uma pesquisada. Gente, se vocês derem um Google e falar assim, ó, doenças relacionadas ao sono, chove, tem muita coisa, tem muito estudo, tem especialidade médica que trabalha só com isso, tem laboratórios especializados em estudar a ciência do sono, né? Então, tem muita informação a respeito disso. E com a democratização da informação, né? Tá tudo ali, ó. Pergunta pro tio Gugu, sabe quem é o tio Gugu, né? O Google. Eu tenho intimidade com ele, então já chamo de tio Gugu. Pergunta pro tio Gugu, nosso oráculo maravilhoso, que logo você já tem a resposta. Então, pede para ele pesquisar, no lugar de você chegar, né, com um monte de informação, bonzão que sabe tudo, pede para ele pesquisar, e aí dá as alternativas para eles, né? Olha só, passo a passo. Primeira coisa, a gente tem que organizar a rotina de novo, né? E não vai poder ser de uma maneira brusca, porque a gente não consegue. Tem que ser paulatino, de pouquinho em pouquinho, uma coisinha por semana, sabe? Essa semana a gente vai focar em colocar em ordem a rotina do acordar de manhã, né? Tal hora. Começa assim, 8 horas da manhã vai acordar, tá? Vai ser muito difícil, né? Vai morrer de sono, mas vai fazer um esforcinho, vai tomar o café da manhã, sim. Mas eu não gosto de comer. Não gosta de comer? Então, bebê, vai ser um leite, vai ser o quê? O que você gosta de comer? Qual que é a sua opção? Uma fruta, o que seja, alguma coisinha, já começa ali com aquele hábito, tá? Não mudar os horários de alimentação, porque o que está acontecendo também é que o pessoal, né, acorda 4 da tarde, já perdeu o café da manhã e o almoço. Mas 4 da tarde a jantar ainda não está pronto. Então ele acorda, come qualquer bobagem ali, e aí depois na hora da janta não está com fome de novo, e bagunça toda, e passa a madrugada inteira comendo bobagem, né? E aí, qual que é a outra coisa que a gente precisa no nosso organismo para a gente estar forte para combater o coronavírus, né? Para a gente estar com a imunidade em dia. Alimentação saudável, não mudou nada com relação a isso. Então, tudo vai virando um ciclo. Olha aqui, o Marcos Saral já está aqui no YouTube. A Cristina, vem para cá também. Legal, gostei. Vem para cá todo mundo, pessoal que está aqui no Instagram, é youtube.com/C de canal, /Valkyria Lobo, com WK, igual é o meu nome aqui no Insta. Vem para cá que a gente continua a nossa conversa aqui, tá bom? Vamos continuando, então. Então, estabelecer essa rotina. Primeira coisa, acordar de manhã, né? E assim, gente, se partir dele, se for uma coisa imposta, vai ser mais difícil dele acordar. Eu fiz uma experiência uma vez, eu estava lendo o Milagre da Manhã, passei mais de um mês, eu acho que uns 2 meses, dormindo 4 horas por noite, e eu acordava bem de manhã. Tudo depende muito mais da sua mentalidade, né? Se ele se envolver nesse processo, nessa vontade dele de realmente acordar de manhã para mudar esse ciclo vicioso que se formou, se ele estiver conscientizado dentro para fora, se você conversou com ele de uma maneira que ele realmente percebeu que o maior beneficiário dessa atitude de tentar readaptar a rotina vai ser ele mesmo, ele vai ter mais facilidade de vencer esse sono e ir para frente, entende? E realmente conseguir acordar, mesmo tendo ido dormir muito tarde, porque dormir é mais difícil, né? Tem umas técnicas também para dormir, mas ele vai conseguir. E aí acorda de manhã, procura estabelecer a rotina direitinho,
Porque diz assim, gente, a repetição é que faz a rotina. Antigamente falava que 21 dias repetindo a mesma coisa virava um hábito. Já tem estudos novos aí que dizem que não é bem assim, 21 dias não é suficiente. Tem gente que fala de 30, tem gente que fala 66 dias, tem gente que fala 240 dias. Eu não vou nem entrar nesse mérito, porque depende do hábito, depende de uma série de fatores. Ó, aqui no Insta já está falando que falta alguns segundos restantes, então eu já vou encerrar, tá bom? Que se tiver todo mundo aqui no YouTube a gente continua aqui, tá? Beijinho. youtube.com /C/Valquíria Lobo. Beijo. Continuamos aqui no YouTube, então, gente. Vamos lá. Encerrar vídeo aqui no Insta, continua aqui, compartilhar, beleza. Então, gente, o que acontece? Esse negócio de rotina depende muito do tipo de atividade, né, o hábito que você vai desenvolver, depende de uma série de fatores. Então, esse negócio de falar, repete 21 dias que vai rolar, não é bem assim, tá? Mas o fato é que repetição causa, sim, o estabelecimento do hábito, né? E aí, o que acontece? Se ele está conscientizado, se o primeiro passo que foi a conversa foi feita de uma maneira adequada, que ele mesmo se conscientizou que vai ser bom para ele, fazer esse esforço para ir readequando. Porque o que aconteceu? A nossa rotina toda, né, de antes do confinamento, ela foi totalmente desestruturada, desmontada, não é? E aí a gente veio para dentro de casa e ficou tudo meio de ponta cabeça, porque nem eram as férias, porque a gente tem uma rotina para as férias, né? Não é uma coisa assim, mas é uma coisa que a gente já, inconscientemente, já sabe que ali temporário, e a gente consegue levar. O problema é que essa situação que a gente está vivendo não é como as férias. Ainda existem fatores de produção, de produtividade, que precisam ser mantidos, e a gente não sabe nem quanto tempo a gente vai ficar nisso, né? Então, precisa estabelecer uma rotina, porque a rotina existe, tá? Porque acordar 4 horas e passar a noite inteira acordado é uma rotina, né? Quanto mais tempo a gente deixar essa rotina rodando, né, mais difícil vai ser retomar depois, né? Então, quanto antes a gente puder ter essa conversa com eles e realmente chegarmos a esse consenso, pedir para eles pesquisarem, dele perceber que realmente é preciso fazer isso, né? E a gente, Rô, chegou tarde? Não chegou não, amiga, vai ficar gravado, pode ficar tranquila, que bom que você está aqui, tava com uma saudade de você, Rô. Um beijo para a Fer, para todo mundo, tá? Então, o fato de você ter essa conversa com ele e vir de dentro para fora, essa vontade de reajustar a rotina, vai ajudar. Importante lembrar que tem que ser todo dia, tá? A rotina precisa ser todo dia. Aquelas rotinas que a gente faz de segunda a sexta, e aí no final de semana a gente relaxa um pouquinho, elas não ajudam quando a gente está no processo de construção de uma nova rotina, entende? Quando passa muito tempo, que a gente faz, né, de segunda a sexta a gente vai ao trabalho, vai à escola, blá, 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 de sábado e domingo a gente tem outra rotina. O cérebro assimila essa rotina semanal, mas como a gente está com tudo misturado e quando a gente está mudando a rotina, é interessante fazer todos os dias, tá? Não pula sábado e domingo, não, que dificulta a instalação do hábito, tá legal? Esses são estudos, né, feitos aí por milhares de cientistas e pessoas realmente gabaritadas para comprovar para a gente isso. Então, não sou eu que estou falando, é resultado de estudo, tá, gente? Então, isso. Deixa eu ver o que mais aqui. Então, define um horário fixo para ir dormir, tá? Antes de dormir, a gente precisa ter uma rotina matinal e uma rotina noturna. Só que se você tentar estabelecer tudo ao mesmo tempo, a tendência é que dá efeito rebote. Fica tão difícil, nosso cérebro cansa tanto de pensar em coisas novas, que ele fala, não quero mais brincar disso, e para com tudo. Já aconteceu assim? De repente, ano novo, exemplo, a gente tem todo ano, ano novo, vida nova, vou entrar na academia, vou começar a estudar, vou fazer inglês, vou fazer regime, né? E aí a gente começa, faz uma semaninha, na outra semaninha teve um imprevisto e já pulou, e fevereiro já não tem mais resolução de ano novo nenhuma. O que a gente faz nesses casos? Uma coisa de cada vez. A primeira coisa, a prioridade nesse caso dos nossos filhos, é a gente realmente mudar o horário do sono, tá? Então, estabelece a hora de acordar,
já avisa, já deixa claro para ele que vai ser difícil, vai ser desafiador, sim, vai ter muita vontade de voltar para a cama, vai ter dias difíceis, que são os primeiros, até ele realmente passar aquele dia todo ali acordado, morrendo de sono, ele vai querer cair pelas tabelas, né? Ficar deitado o tempo todo, mas se ele já está com essa vontade, a gente vai estimulando com que ele realmente supere esses primeiros dias e aí vai ficando cada vez mais fácil, tá? Se ainda tiver muito difícil, muito difícil, permita que depois do almoço, que também tem um horário ali, não precisa ser rígido, tá, gente? Eu tenho falado aqui, não adianta a gente querer fazer tudo perfeito, maravilhoso, virar super homem, super mulher, de um dia para a noite, ainda mais nessa situação que a gente está agora, porque não é assim que vai rolar, né? A coisa é devagar e paulatina. Exigir demais da gente também acaba dando efeito rebote, né? Mas, assim, uma certa normalidade, sabe? Entre tal hora e tal hora, mais ou menos, vamos almoçar, né? Então, depois do almoço, se estiver muito difícil para ele nos primeiros dias, tomar uma sonequinha, né? Logo depois do almoço, tudo bem, se for necessário, mas já combina com ele, olha, essa soneca não pode ultrapassar 30 minutos. Né, o ideal é 20, não pode ultrapassar 30. Por quê? Porque aqueles ciclos de sono que a gente tem, né? Sabe que o sono, ele tem, eu não sei até onde vocês conhecem sobre sono, ele tem uma rotina que, assim, ele vai na profundeza e depois ele sobe um pouquinho mais, você fica quase acordado, e depois, de novo, ele vai lá para o fundo, tem sono REM, vários níveis de profundidade do sono, né? E se você passa muito dessa meia hora, desregula todo esse ciclo do sono. E também, sem contar que aí entra aquela questão, né? Se você dormir muito durante o dia, à noite não vai ter sono, né? Então, se for assim, olha, não tem jeito, não dei conta, vou precisar usar a minha sonequinha. Então, tá bom. Meia horinha, mas já combina. Olha, filho, é importante. Eu sei que vai ser muito difícil, mas quando tocar o despertador, você vai levantar e aí a gente vai tentar fazer alguma coisa para ver se dá aquela animada. No acampamento, eles ficam extremamente cansados, mas como a gente tem tudo combinado, aquela rotininha, a gente dá algumas atividades prazerosas para eles fazerem, acaba estimulando e eles vão que vão, né? Então, é isso, tá? Outra coisa para fazer logo que acorda, né? Para estabelecer essa rotininha, se expor ao sol, tá? Sair de dentro do quarto, sair de dentro da parede, né? Da casa, vai para o quintal, vai para a sacada, né? Para a janela, em algum lugar daí do seu espaço que tenha sol, se exponha um pouco a esse sol, sem protetor solar, tá, gente? Por causa da questão da vitamina D e também dessa regulação da melatonina, tá? Se a gente está exposto à luz do sol de verdade, assim, fica mais fácil para a gente, tá? Estabelecer essa rotina saudável, é muito importante isso, tá? Que mais? E assim, vocês vão passinho a passinho, conseguiu colocar uma das rotinas em ordem, acordar cedo, tomar café, ou que seja, né, o que ele conseguir comer, já vai para o sol, tá? Fica lá meia horinha no sol, e aí vai estabelecendo algumas outras coisas para fazer, né? Uma rotina, olha, que hora você vai estudar, que hora você vai ajudar em casa sim, né? E sempre assim, com flexibilidade, mas sem muita moleza, tá? Sabe equilíbrio? Nem sargentão tal hora, deu a hora, vai ser, e nem aquele negócio, quando der, faz. É um equilíbrio, tá? Um pouquinho de... Tem dia que a gente vai estar melhor, tem dia que a gente vai estar pior, mas procurando manter um rumo aí, pelo menos, tá? É melhor a gente se habituar todo dia, eu falei isso já para vocês, né? Tô lendo aqui a cópia, né? Uma coisa que os estudiosos do sono descobriram é que o nosso cérebro, na formação de hábitos, quando a gente faz outras coisas na cama, não é nada do que vocês estão pensando. Quando a gente lê na cama, assiste TV na cama, fica no celular, no tablet na cama, o nosso cérebro se confunde na formação dos hábitos. Facilita a incorporação de novos hábitos quando a gente estabelece um local para cada coisa, né? Por isso que todo mundo que está dando dica por aí, vocês já devem ter visto, está falando assim, não fica de pijama o dia inteiro,
né? Mas por quê? Só por vaidade? Não, é porque o seu cérebro tem toda uma parte fisiológica, tá? Que ele interpreta também. E gente, estudar o cérebro é fascinante. Quando você tá com raiva, se você colocar os braços aqui, ó, atrás da cabeça, sua raiva passa mais rápido. Porque a pessoa que está nessa posição está em posição que o cérebro entende como relaxamento. Não tem como você estar com raiva e relaxado ao mesmo tempo. Então, ele tem que ser congruente com o que ele está sentindo. O corpo dele, se ele está numa posição de relaxado, como que ele pode estar sentindo raiva? Peraí, mandei o negócio errado aqui. Volta. Deixa eu mandar, então, hormônios de relaxamento para ele. Percebe? E todo o contexto do físico interfere nisso. Inclusive, se você está de pijama o dia inteiro, né? Mas se você acorda, escova os dentes, faz sua higiene, toma seu banho, põe uma roupa, não precisa ser a roupa, né, de casamento, mas uma roupa que, né, você poderia ir no supermercado, ou mesmo trabalhar, né, põe sua roupinha ali de receber visita e passa o dia naquela situação. Não deixa seu filho ficar o dia inteiro, né, no pijama. Tá bom? Fala que isso vai ser bom para ele também. E lembra, ó, se tiver difícil colocar tudo ao mesmo tempo, escolhe alguns para a primeira semana. E aí, quando tiver cada vez mais fácil, né? Vai ficando mais fácil, vai rolando. Quando tiver vencido a roda da inércia, introduz mais um, tá? Que mais? Outra coisa que a gente pode fazer exercitar-se. Gente, o exercício físico, ele é uma coisa que interfere em tudo isso que a gente falou, tanto na produção dos hormônios, da regeneração do nosso organismo, do bem-estar, até para a gente manter a sanidade, até a regulação do sono, porque o cansaço também interfere no nosso sono, né? Então, fazer exercício físico é fundamental, né? E a gente vai adaptar e vai fazer do jeito que der. Tem outro amigo meu, Caio Signoretti. S-I-G Signoretti. Ele é personal trainer e ele tá fazendo um monte de conteúdo online para o pessoal aí na quarentena, tá? E tem vários outros também. Você procura até aquele canal incrível. Ele tem ali os seus hits, que é um exercíciozinho que você faz em 5 minutos, que é o cardio, umas coisas assim. Enfim, se movimentar. Eu tô fazendo yoga e dança. Perdi o hábito, ficou difícil, mas eu tô lutando também para retomar esse hábito. Porque quando bagunça tudo a vida da gente, a gente perde os hábitos, né? Então, estou retomando de novo, fazer alguns exercícios de yoga, são cerca de 12, 15 minutos de alongamento, e é maravilhoso, gente, é maravilhoso. E a dança também, tem lá meus 20 minutinhos de dança. É importante também para essa questão da saúde, tá? Que mais? Na hora de dormir, a gente precisa estabelecer algumas regras. Por conta daquela questão da iluminação dos eletrônicos que eu falei, a gente pode preparar o nosso quarto para que o sono seja favorecido. Então, aquelas luzinhas, estou olhando aqui para o meu ar-condicionado, ele tem aquela luzinha verde. Tem um programinha nele que você aciona, que são noites tranquilas. Quando você aciona aquele programa, ele desliga a luzinha verde, mesmo estando em funcionamento. Já é um produto mais inteligente. Mas aí tem aqueles, né, da TV, por exemplo. Ter TV no quarto não é uma boa. Eu tenho, e tá difícil de perder esse hábito. Mas eu já sei que é uma coisa que a gente vai ter que começar a pensar. É que é uma coisa de cada vez, né? Tirar aquela luzinha ali da frente da gente. Então, não ir para a cama com nada. Para a cama é só para dormir. E tem uma exceçãozinha também que pode fazer lá, tal, vocês já sabem qual é, não precisa entrar nesse mérito. É só para dormir e fazer amor. Nada mais é para fazer na cama. Nem estudar, nem trabalhar, nem participar da videoconferência da empresa, nem ler, nem ver celular, rede social, nada. Tudo fora da cama. Mas, Val, nesse confinamento é difícil, eles querem ficar no espaço deles e até saudável, né? Que não fique todo mundo o tempo todo ali, porque senão vai sair chispa para todo lado. Tudo bem, mas põe uma cadeira, então. Põe uma almofada, tá? Deixa a cama para o cérebro entender que a hora que deitar ali, tá na hora de dormir. Melatonina, pode deixar comigo. Melatonina.
Tá entendendo? Tudo isso não sou eu que estou falando, são estudos realmente sérios que comprovaram mesmo que isso funciona, tá? Deixar a cama só para dormir, tá? Mesmo que ele tenha que ter algumas atividades dentro do quarto, porque talvez a casa seja pequena e, sei lá, enfim, o que seja. Põe uma cadeira lá, põe uma poltrona, uma almofada, não deixa, não. Explica que não é bom ele fazer outras atividades na cama, porque na hora que o cérebro fica confuso, a hora que ele vai para a cama, se ele só vai para a cama para dormir, o cérebro já entende automaticamente que é hora de liberar as doses de melatonina. Se ele vai para lá, mas não é para dormir, ele vai estar raciocinando, vai estar estudando, vai estar falando, vai estar exposto à luz, o cérebro perde essa habilidade, tá? Ele fica confuso. Então, relaxar, né, ouvir, não ficar exposto aos eletrônicos pelo menos 2 horas antes do horário que você tem que estar dormindo, tá? Por isso que eu falei que tem que ter uma rotininha noturna, né? Então, assim, termina de fazer o que tem que fazer, de falar com os amigos, de jogar videogame, né? A gente tem que ser um pouco mais flexível com eles nessa fase, porque eles precisam, né, da socialização com os amigos e, nesse momento, o que tem né, o meio eletrônico. Vão estudar por aí, pesquisar por aí, também se conectar com as pessoas por aí. Então, vamos ter que ter um pouquinho mais de paciência e ceder um pouco mais de tempo para eles nos eletrônicos. Mas na hora de dormir, vamos supor que a gente combinou que o horário de dormir vai ser às 11 horas. Se 11 horas é a hora de estar dormindo, às 9 tchau, tchau, rede, tchau, tchau, Insta, TikTok, tudo. Desliga. Tá? É para ele desligar, não é para você desligar, tá? Lembra do respeito? Não vai funcionar, sabe por quê? Porque se você for impor, o que vai acontecer é que ele vai acordar de noite, porque a gente, né, tem aqueles picos de profundidade de sono e um pouco mais, e se ele tá todo desregulado, é capaz que ele passe ainda algumas noites em claro, até pegar o ritmo, ele vai lá e pega, e ele vai começar a mentir para você, a se colocar em risco, a querer fugir de casa, e fica pior, tá? Tem que ser uma coisa respeitosa. Não vai você tirar. Conversa com ele, explica para ele, sugere para ele. Se vocês quiserem, eu mostro fontes de informações a respeito disso, se bem que funciona mais você pedir para eles pesquisarem do que você dar a fonte, porque parece que é tendencioso quando você apresenta, entendeu? Parece que você que está querendo convencê-lo de alguma coisa, tá? E quando ele que acha, parece que tem mais valor. Sabe, casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente fala, eles ignoram. A vizinha fala uma vez, eles acreditam, não é assim que funciona? É a mesma coisa, tá? Então, esse negócio, né? Aí, o que acontece? Novamente, o hábito. A gente está habituado a estar com o celular na mão o tempo todo. Então, se a gente põe o celular para carregar do lado da cama, e aquele negócio dá uma vibradinha, é impossível, igual brigadeiro passando na sua frente, esfregando na sua cara, você não aguenta, você quer comer. Então, para facilitar, a gente tem que, o Jerônimo me ensinou isso, a gente tem que tornar as coisas certas mais fáceis. Então, se você quer, né, todo dia fazer sua corrida, de noite você já deixa tênis e roupa prontinha, de forma que você acordou, já viu, já pôs a roupa, já saiu para correr, né? Então, fazer a coisa certa fica fácil. E fazer a coisa errada fica difícil. O que é errado, né? Entre aspas. Fazendo julgamento moral aí, né? Do que é certo e o que é errado. Mas a coisa que você não quer para você. Você não quer continuar viciado no computador e continuar não resistindo ao seu brigadeiro, né? De estar ali com a rede social na sua cara na hora de dormir. Então, faz isso ficar difícil. Põe para carregar no outro cômodo. Entende? Não tem outro cômodo, é meu despertador, não tem jeito. Põe dentro de uma gaveta. Põe no armário, entende? Põe longe da sua mão, porque aí a tentação fica mais difícil, porque aí para você... É igual comida, né? Se você compra aquele chocolate, eu vou comprar só para ter aqui, numa hora, às vezes dá uma vontade, ou comprar um bolinho só para ter, você tá em casa o dia inteiro, tá fácil, a hora que der aquele desespero, aquela fome, você abriu, tá ali na sua mão, você come, ao passo que se você não comprou, você abre ali o armário, cadê? Ai, meu Deus, não tem nada. Abre a geladeira, só tem maçã, vai maçã mesmo, ora. Ficou o fácil, né? Ficou fácil fazer o certo, entende? Usar essas técnicas aí para que eles não tenham contato realmente com luz, né? Tablet, celular, televisão, videogame,
nada 2 horas antes de dormir, tá? E aqueles negócios de café, chamate, aqueles energéticos deles, Nescau, achocolatado, chocolate de forma geral, né? Açúcar também é estimulante, então não convém comer isso muito antes de dormir, né? Deixa eu ver o que mais que eu tenho anotado aqui. Eu fiz uma cola para não esquecer nada. Relaxamento também serve, gente, aquelas musiquinhas, né? Se ele já tiver no autocontrole legalzinho de poder deixar o celular mais ou menos ali do ladinho, programa, por exemplo, no YouTube para você não repetir automaticamente o próximo vídeo e coloca num vídeo de meditação para dormir. Aí tem aqueles sons da natureza. Tem pessoas que funcionam muito bem, tem pessoas que não funcionam. Meu marido, por exemplo, aquelas músicas relaxantes de sininho, de água caindo, ele se irrita profundamente. É de pessoa para pessoa, tá? Encontra aí o que funciona para você, e se essa for uma maneira que você vê que funciona para você, para o seu filho, usa, né? Mas tem que testar, tá bom? Pessoa para pessoa, isso muda. Alimentação saudável, já falei. Ingestão de água, por falar nisso, água, né, gente? Também ajuda na questão do sono. Vocês acreditam que a água ajuda na questão do sono? Na regulação do sono? Não comer coisas pesadas antes de dormir, tá? O que é coisa pesada? Uma feijoada pesada, uma lasanha pesada, né? Então, assim, comer um pouquinho menos, não é aquela comer até não conseguir levantar da cadeira. Então, quantidade é importante. E também, assim, comer de tudo, tá, gente? Tem que ter carboidrato, tem que ter proteína, aquela coisa da pirâmide toda lá, todos os alimentos de todos os grupos, tá? Garganta, não é Covid. Mas não uma quantidade muito grande, e aquelas que a gente já sabe que já são mais pesadas mesmo, evitar. Pelo menos 2 horas antes de dormir, tá? Eu já falei que não dá pra gente mudar da noite pro dia de uma vez, de pouquinho, então eu tô dando várias mudanças que vão contribuir, mas não tem como colocar todas ao mesmo tempo. Eu tô oferecendo várias dicas, várias técnicas comprovadas e que funcionam para ajudar na questão da regulação do horário do sono, mas vai ter que ser implantado de pouco em pouco. E eu sugiro que comece pelas mais fáceis, tá? Porque aí você começa com um hábito e vai ali, alguns dias vai ser difícil e tal, aí ele vai engrenando, pegou, foi. Aí coloca mais um, e aí coloca mais um, né? Conforme vai. E assim, gente, em 3 semanas você consegue estabelecer realmente esse ciclo aí para mudar, tá? Vai ser difícil, tem desafio, vai ter momento que ele vai fraquejar, vai ficar querendo jogar tudo pro alto e não querer continuar, mas uma coisa que ajuda muito é você lembrar para ele por que ele quis mudar, né? Pede para ele anotar, quando você conversou com ele e ele falou, não, realmente eu preciso mudar isso, anotar o motivo, por que ele precisa mudar, né? E deixar ali em algum lugar, no computador, num bloco de notas ali do celular, e quando tiver difícil, tiver assim, complicado, lembrar do porquê dele ter decidido, fica mais fácil de suportar, tá? E depois vai embora, né? Depois que pegou o ritmo, vai embora. Gente, o controle do acesso dos eletrônicos vai ter que ser sim, tá? E eu digo o seguinte, sempre vai funcionar melhor se a gente conseguir convencê-los de dentro para fora com essas técnicas que eu tô explicando. Só que nós somos os responsáveis, sabe? E a gente vai tentar da melhor maneira possível e várias vezes e com muita paciência e vamos tentar mais uma vez e mais uma vez. Mas se ao final de algumas tentativas a gente vê que não está surtindo resultado pelo convencimento, a gente vai ter que, infelizmente, impor, sim, alguns limites obrigatórios, tá? Eu percebo assim, nós adultos, quando nós não temos a nossa mãe obrigando a gente a comer brócolis, fica mais difícil da gente seguir os bons conselhos que a gente mesmo dá para os nossos filhos, não é verdade? Então, às vezes, quando tem alguém ali tomando conta, facilita. E lembra que o jovem, ele ainda não tem a capacidade cerebral, física, né, do córtex pré-frontal, desenvolvido o suficiente para sozinho
dar conta de resistir. Para nós adultos é difícil, para eles é muito mais difícil do que é para a gente. Então, se realmente nenhuma dessas técnicas derem certo, aí a gente vai ter que, olha, filho, eu sinto muito, mas a gente vai ter que fazer um limite. E o limite vai ser da hora, tá? Então, assim, ó, depois das 10 da noite, e é tarde já, 10 da noite, tá com o celular, porque lembra que ele vai dormir só meia-noite, né? E se adolescente, em média, tem que dormir de 8 a 10 horas, então ele vai acordar no dia seguinte, 8, 9, 10 horas da manhã, se ele dormir meia-noite, para estar bem, tá? Então, tudo colabora, né? Se você dorme cedo, você acorda cedo. Então, olha, não vai passar desse horário, tá? Precisa ser assim, e não vou negociar. E ele vai xingar, ele vai gritar, ele vai querer fugir de casa, vai te ameaçar, vai falar, e você vai manter a sua postura de adulto, sereno, equilibrado, e vai entender que esse rompante de raiva dele, essa reação dele, é típica de uma pessoa imatura, como é um adolescente, e que não é pessoal contra você, né? Ele está naquela dificuldade de fazer com que o córtex pré-frontal, que é a parte racional do nosso mecanismo cerebral, não está totalmente pronto para refrear a parte do sistema límbico, que é a parte primitiva, que faz com que a gente tenha e manifeste as emoções, né? As emoções não estão ainda totalmente sob controle, entende? Eles têm dificuldade. Então, quando ele sente raiva, ele tem dificuldade de racionalmente controlar essa raiva. Não que ele seja incapaz, tá? Porque não é de um dia para o outro que ele, de repente, virou adulto e aquele negócio se formou. Ela vai se formando aos poucos num processo paulatino, crescente e contínuo. Então, quanto mais velho ele vai ficando, mais fácil vai sendo. E quanto mais você ajudava a desenvolver isso, né, esse negócio de ir treinando essas sinapses cerebrais do córtex pré-frontal, o cérebro, como a nossa amiga falou, a neuroplasticidade do cérebro nos dá essa capacidade de modificar. Então, se você vai para academia e faz musculação, seu músculo cresce. Se você pratica, se você exercita esse exercício racional do controle da emoção, mesmo você ainda não estando com o seu aparelho, né, cerebral totalmente formado, totalmente conectado, vai ficando cada vez mais desenvolvido, mais fácil dele realmente funcionar. Tá fazendo sentido para vocês o que eu tô falando? Então, assim, no respeito, na boa vontade, tentando não acuar, tá? Tentando não desconsiderar a necessidade deles, e eles vão argumentar que tem saudade dos amigos, tem a questão de que o videogame realmente proporciona muito prazer para eles e, como eu falei, eles têm dificuldade de receber o hormônio do prazer no cérebro, então, para eles sentirem prazer, tem que ser aquele negócio mesmo do Free Fire, de mata, né, que a gente detesta, mas que é prazeroso para eles. E quando eles vão ter frustrada essa necessidade, eles vão reagir com violência, né? Os mais quietinhos, de temperamento mais tímido, vão chorar, vão se revoltar, os mais dominantes, né? Vão ter explosões de raiva, vão xingar, a gente vai ter vontade de ter cortado a língua deles e não o cordão umbilical. Alguém já teve essa vontade? Eu já. Mas no final vai dar certo. Tá bom? E um último conselho aqui para a gente fechar. Deixa eu ver aqui se eu entendo minha letra. Tá. Se ainda assim, nem vocês, nem eles estiverem dando conta de realmente manter essa sanidade mental, gente, né? Com aquelas técnicas lá de não ficar vendo o noticiário toda hora. E fundamental. Noticiário é importante, tá? Como eu falei, eles também estão sendo afetados e eles estão o tempo todo recebendo as informações, né? Por mais que a gente ache que eles não estão preocupados porque não tem boleto para pagar, estão sim. Então, você vai orientá-lo a não ficar recebendo essas informações, né? Mas a gente precisa se informar de alguma maneira. Então, uma vez por dia, estabelece na sua rotina aí um horário para você receber as informações das atualizações que estão ocorrendo aí, né? Da pandemia, se vai voltar, se não vai voltar, o que seja.
põe um tempo limite para você ouvir isso, e esse horário, gente, que não seja nem de manhã, porque toda a sua fisiologia, todo o seu ânimo, né, a sua energia vai estar afetada. A energia não no sentido esotérico, tá? Mas, assim, estado de ânimo mesmo, né? Estado emocional, que eu chamo. Vai estar todo comprometido com aquelas preocupações, e aí você já começa o dia mal, e a tendência é você levar aquela energia para o resto do dia, e nem no final da noite, porque aí você vai, né, começar a se preocupar com aquilo lá, e vai interferir no seu ciclo de sono também, tá? Então, que seja no meio do dia aí, um horáriozinho neutro, né? Porque ter conversas estressantes, ter atividades cerebrais muito intensas, como ficar programando, né? Meu marido programa, quando ele tem que programar a noite dele de sono é caótica, ele não consegue porque o cérebro continua ali acelerado. Então, pede para 2 horas antes parar, deixar o quarto na penumbra. Se quiser ler, se for uma criança, um jovem que tem hábito de ler, pode ler, mas não na cama. Senta na poltrona, começa a ler, sentir o sono. Ah, agora eu tô com sono. Fecha o livro, deixa ele do lado e vai para a cama dormir. E aí apaga completamente a luz. Vai deixando na penumbra, né? Deixa sua luzinha ali para ler ou alguma coisa assim. Tá claro aí a rotina? Né? E se nada disso funcionar, gente, com relação à sanidade mental, né, aquele controle emocional, se você realmente estiver aí num nível de irritabilidade, de tensão acima do suportável, vai procurar sua rede de amigos. Eu e os chefes escoteiros, de vez em quando, a gente faz uns happy hours, sabe? A gente se reúne numa videoconferência, conta piada, conta as novidades, ri, cada um leva, a gente faz churrasco escoteiro, mas cada um na sua casa, né? Cada um leva sua bebida, sua comida, seus petiscos, e a gente fica ali, fala oi para as crianças. E vocês não imaginam o efeito que isso dá no estado emocional da gente. A gente precisa se manter bem para ter saúde para superar tudo isso, né? E se mesmo assim, né, procurando sua rede de apoio emocional, você não estiver dando conta, talvez seja o caso de considerar, sim, procurar ajuda profissional, tá? Porque muito mais do que essa questão de simplesmente virar a noite pelo dia, isso daí pode acabar chegando em casos extremos, óbvio, mas que é possível, em doenças que precisam ser realmente controladas depois, né? Doenças mentais, tá bom? E lembrando, para a gente se prevenir, né? Uma barreira imunológica aí do Covid, álcool gel e não medo. As recomendações não tenha medo que você está imunizado. Eu ouvi essa piada, eu achei o máximo. Então, evita ficar sabendo de tudo não vai resolver nada, porque você não pode mudar a política, você não pode mudar a determinação do governador, do prefeito, aceita que dói menos, faz o seu melhor possível dentro das condições que você tem, tenta ficar bem, tenta passar para os seus filhos também esse otimismo, essa maneira serena de encarar as coisas, com foco só no que a gente pode fazer, né? E vai ter dia que vai ser mais fácil, vai ter dia que vai ser mais difícil. No dia mais difícil, a gente se perdoa e começa de novo no dia seguinte, tá bom? Gente, é isso. Era 1 hora, acabou ficando 1 hora e meia, mas eu estou muito feliz, eu acho que consegui passar o que eu tinha me proposto. Se ficar dúvida, gente, vocês têm meu contato, pode mandar direct, pode mandar comentário aqui no vídeo, tá? Eu vou salvar a live do Insta, vou salvar aqui no YouTube também, vou deixar disponível para vocês, não vou tirar do ar não, tá? E se ver que mais alguma pessoa está precisando disso, pode compartilhar, que a gente, fazendo bem, acaba ficando bem também, né? Um super beijo, muito obrigada, eu adorei a companhia de vocês, gostei muito da live de hoje, e segunda-feira tem mais, tá bom? Beijo, gente, fica com Deus, tchau!